Olá galerinha, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma videoaula. E você, está preparado para assistir essa aula? Então, se está, vamos lá. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Então, isso aqui requer que você compreenda um pouco, certo? Sobre as grandezas e depois você compreenda de forma lógica para que você entenda e consiga responder questões relacionadas a grandezas direta e inversamente proporcional, ok? Então, vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Primeiro, vamos trabalhar um pouco sobre grandeza diretamente proporcional, certo? Então, a primeira coisa que eu indico para vocês fazerem é exatamente fazer aqui do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui, certo? Então, assim nós iremos destacar dentro do nosso questionário aqui, certo? Algumas coisas importantes. Então, veja, uma impressora leva 6 minutos para imprimir 20 páginas. Se essa mesma impressora dispusesse de 36 minutos, quantas páginas ela imprimiria? Então, nós iremos destacar aqui algumas grandezas. A primeira grandeza que eu tenho aqui, é minutos. Então, eu posso destacar aqui e dizer que minutos está relacionado ao tempo, certo? Aqui em seguida nós temos 20. 20 o quê? 20 páginas. Então, vamos destacar aqui como página, certo? Então, aqui eu vou colocar a letrinha T, certo? Para me referir aqui a minuto, ou você pode se referir também aqui, a minuto, certo? Então, vou colocar aqui letrinha T, porque eu sei que é minuto, e aqui eu vou colocar a letrinha P, que é páginas, certo? Porque no final, no resultado, eu vou saber o que é que eu estou procurando, ok? Então, vamos lá para a sequência. Uma impressora leva 6 minutos, então 6 minutos tem que vir abaixo de minutos. Então, vou colocar aqui o 6, certo? E vou continuar para imprimir 20 páginas. Então, vou colocar o 20 aqui onde tem páginas. Se essa mesma impressora dispusesse de que 36 minutos, então vou colocar o 36 abaixo de minuto. Agora nós temos o quê? A pergunta que ele quer. Quantas páginas ela imprimiria? Então, se eu não sei quantas páginas ela vai imprimir, eu vou colocar aqui X. Agora, o que é que eu tenho que verificar? Fazer o joguinho das setas, para melhor entender isso aqui, ok? Então, verifique dos seus 4 espaços que você tinha vazio aqui, que você preencheu aqui com os números, e aqui tem um valor de X, você vai fazer o joguinho de setinha assim. Primeiro, os 2 espaços que está preenchido com número, certo? Você vai começar por ele. Então, o que é que você vai fazer? Verificar se daqui desse valor para esse valor aqui, se aumentou ou se diminuiu. Nesse caso aqui, a gente observou que aumentou, né? Então, se aumentou, eu vou colocar a setinha apontando para o número que é maior, certo? Aí agora eu vou para a lógica. Verifique se em 6 minutos essa impressora imprimiu 20 páginas. Se eu colocar uma quantidade de minuto a mais para essa impressora, ela vai imprimir menos página que isso aqui ou mais página? Então, eu já entendi que se eu aumentei a quantidade de minuto relacionado aqui, também eu vou aumentar a quantidade de página. Então, se eu vou aumentar a quantidade de página, então eu sei que o valor de X deve ser maior do que esse aqui. Então, eu vou colocar a setinha para baixo, porque o X vai ser maior do que o 20. Após isso, iremos usar a multiplicação, certo? Então, o que é que vocês têm que observar? Quando as duas setinhas estiverem para cima, nós iremos multiplicar em forma de X.
Quando as duas setinhas estiverem para baixo, nós iremos multiplicar em forma de x. Quando uma setinha estiver para cima e outra para baixo, nós iremos multiplicar de forma horizontal, certo? Então, verificamos aqui que as minhas duas setinhas estão para baixo. Então, qual é a forma de eu multiplicar? Em forma de x. Então, iremos multiplicar aqui, ó, 6 vezes x e 36 vezes 20. Então, vamos montar aqui, ó, 6 vezes x, que é igual a 36 vezes 20. Aí nós temos 6 vezes x é igual a 6x, igual a 36 vezes 20 é igual a 720. Que você poderá multiplicar, certo? Aqui, ó, 36 vezes 20, ok? Que 0 vezes qualquer número de cima vai ser 0, então 0, 0. 2 vezes 6 é igual a 12, desce 2, vai 1. 2 vezes de 3 vai dar 6, com 1 que subiu, 7. Fecho aqui e somo. Aí 0, 2 e 7. Então o valor 720. Então está aqui. Agora nós temos que tudo que está multiplicando o x passa para o outro lado dividindo. Então o x vai ficar isolado, certo? Aí vai ficar 720 sobre 6. Então, logo, o valor de x é igual a 720 dividido por 6. Então, você pode lá simplesmente dividir lá, né? 720 dividido por 6. Então, veja, 7 é maior que 6, então eu posso dividir. Então, vou pegar o 7 aqui e vou dividir por 6. 7 dividido por 6 é igual a 1. 1 vezes 6 é igual a 6. Então, para chegar em 7, vai me faltar quanto? 1. Agora, eu tenho um número da sequência aqui, ó. Eu vou descer ele. Então, o 2 desce. E agora vai ficar 12. 12 dividido para 6 é igual a 2. 2 vezes 6 é igual a 12. Para chegar em 12, falta nada. Desce a casa seguinte, que é o 0. Então, desci o 0 aqui, ó. Ó, 0 dividido por qualquer número é 0. Então, a resposta aqui é 120, porque 0 vezes 6 é 0. Para 0, nada. Então, nós temos 120. 120 o quê? O que é que eu estou procurando? Eu venho para cá, páginas. Então, está me faltando aqui o número de páginas. Então, eu sei que o resultado de 120 é relacionado a páginas. Então, 120 páginas. Ok? Então, se você já compreendeu aí, você pode dar uma parada no vídeo e tentar responder essa questão aqui, certo? Depois você volta para conferir se você realmente acertou a questão. Então, voltando para cá, nós vamos verificar aqui um outro exemplo, certo? Que vai me levar às mesmas condições que o primeiro exemplo, certo? Então, nós temos aqui, um veículo leva 4 horas para percorrer 120 km. Em quanto tempo este mesmo veículo percorrerá 180 km? Então, vamos fazer aqui, né, o que fizemos no primeiro. Esses espaços aqui é bom para que vocês possam verificar quais são as grandezas, certo? Então, primeiro, vamos ler e compreender quais são as grandezas que nós temos. Então, um veículo leva 4 horas para percorrer 120 km. Então, eu vou ter horas, que está relacionado ao tempo, e vou ter aqui quilômetros, que está relacionado à distância. Então, eu vou colocar aqui, ó, horas, e vou colocar aqui km, que está relacionado à distância. Então, veja, um veículo leva 4 horas
para percorrer 120. Então, ele leva 4 horas para percorrer 120 km. Em quanto tempo este mesmo veículo percorrerá o quê? 180 km. Então, eu tenho aqui quilômetros, 180 km. Então, ele quer saber o tempo. Quanto tempo? X. Então, após fazer essas anotações, eu vou verificar agora o joguinho das setinhas, certo? Veja, daqui para cá, aumentou ou diminuiu? Aumentou, né? Então, a setinha vem apontando para o número maior. Aí agora, se em 4 horas ele percorreu 120 km, veja que ele percorreu aqui uma quantidade maior de quilômetro. Então, eu vou andar esses quilômetros aqui em menos tempo ou mais tempo que esse aqui. Então, teoricamente, nós vamos andar mais tempos, né? Então, vamos demorar mais tempo. Então, a setinha vai para baixo, ok? Então, é só questão de interpretação. Veja, se um veículo leva 4 horas para percorrer 120 km, ele quer saber quantas horas ele vai precisar para percorrer 180. Então, se eu aumentei a quantidade de quilômetro, certamente eu vou precisar aumentar a quantidade de horas, ou seja, vai demorar mais. Quanto mais distante é, mais tempo vai levar para eu chegar a esse determinado lugar. Então, já fazemos o joguinho das setinhas aqui, nós vamos agora resolver. Setinhas para baixo, as duas setinhas para baixo, nós multiplicando em forma de x. Então, vamos lá. X vezes 120, então x vezes 120 igual a 4 vezes 180. Então, x vezes 120 é igual a 120x. 4 vezes 180, 4 vezes 180, aí nós poderemos fazer da mesma forma que lá em cima, 180 vezes 4. 4 vezes 0 vai dar 0. 4 vezes 8 é igual a 32. Então, desce 2 e vai 3. 4 vezes 1 é 4. Com 3 que subiu, 7. Então, vamos ter aqui 720. Aí agora nós temos, vamos ter que isolar o x, né? Para ele ficar sozinho. Sendo assim, teremos x é igual a 720 sobre 120. Logo, vamos ter x é igual a... Quanto vai dar em resultado aqui? Ora, eu faço aqui também, 720 sobre 120. Ou seja, eu tenho 0 aqui, posso cortar, tenho 0 aqui, posso cortar. Então, vai ficar 72 vezes, ou melhor, 72 dividido por 12. Então, eu posso fazer exatamente isso aqui, Aqui, né, o meu denominador, então eu vou fazer a quantidade de denominadores que eu tenho possível para dar esse valor aqui, certo? Então, o que é que eu faço? 12 mais 12, que vai dar aqui, 24. Se eu colocar aqui somado mais 12, vai me dar 36, certo? Então, veja, se eu colocar aqui um quantitativo de 3, no somatório de 12 aqui, mais 36, significa dizer que eu usei o 12 6 vezes. Então, eu somo aqui, e aqui vai dar 2, e aqui 1, e aqui 7. Então, eu precisei usar quantos grupos de 12? Eu precisei usar 6.
Porque se eu usei 3 aqui, grupos de 12, e deu 36, se eu usar mais 3 grupos de 12, também vai dar 36. Então, eu somo aqui esses dois grupos, certo? Que eu montei aqui. Então, no total deu 12. Então, nesse caso aqui, eu precisei usar 6 grupos de 12 para dar 72. Então, ou seja, 72 dividido para 12 é igual a 6. 6 vezes 12 é igual a 72. Para chegar em 72, não me falta nada. Ou seja, o meu resultado aqui é 6. 6 o quê? Aí eu venho para cá. Vou verificar que aqui é horas. Então, 6 horas. Ok, galerinha? Então, é preciso ter cautela, calma, certo? E tentar identificar o que eu preciso para resolver esse questionário. Concluímos a nossa primeira parte da nossa aula. Vamos agora para a nossa próxima parte, que é exatamente falando sobre grandezas inversamente proporcional, certo? Então, isso aqui nós vamos verificar que vamos tentar encontrar uma forma de identificar aqui tudo que nós temos de grandezas, montar a questão e resolver a questão, certo? Então, vamos fazer novamente, certo? Aqui para a gente identificar as nossas grandezas. Primeiro, uma empresa contratou 6 pintores. Então, já tem aqui, ó, primeira grandeza, pintores. Então, vou identificar com a letra P, certo? Para pintar uma escola, e estes demoraram 24 dias. Então, já encontrei a minha segunda grandeza, dias, que também está relacionado a tempo, certo? Então, vamos colocar aqui P para pintores e D para dias. E vamos colocar aqui os valores dessas grandezas. Então, 6 pintores demoraram 24 dias para realizar esta pintura. Se esta empresa tivesse contratado 8 pintores, em quanto tempo esta escola estaria pintada? Então, o valor seria X. Então, nós temos agora que fazer o joguinho das setas, certo? Então, nós temos o quê? Ó, daqui para cá, aumentou ou diminuiu? Aumentou, né? Então, a setinha vem apontada para baixo. Agora, verifique. Se 6 pintores demoraram 24 dias, se eu aumentei a quantidade de pintores, essa quantidade de dia vai aumentar ou vai diminuir? Logicamente, se eu aumentei a quantidade de pintores para trabalhar, necessariamente precisa que leve menos tempo. Então, aqui, ó, nesse espaço aqui, a setinha vai apontada para cima. Porque se 6 levou 24 dias para terminar o serviço, eu aumentei aqui a quantidade de pintores, então certamente vai terminar em menos dias que esse aqui. Então a setinha vai apontando para o número que é maior. Então, sendo assim, ó, setinha para baixo, setinha para cima, lembra que a gente deve multiplicar em forma horizontal, ou seja, esse multiplica por esse e esse multiplica por esse. Então, nós temos exatamente este esquema. Logo, podemos montar aqui, ó, 8 vezes x, que é igual a 6 vezes 24. 8 vezes x é igual a 8x. 6 vezes 24 vai ser igual a 144. Que vocês poderão montar aqui, ó, o esquema aqui de resolução, certo? 6 vezes 4 é igual a 24. Então, desce 4, vai 2.
6 vezes 2 é igual a 12. Com 2 que subiu, 14. Então, 144. Agora nós temos x é igual a 144 dividido por 8. X é igual a, vou pegar aqui o 144 e dividir por 8. Veja, 1 eu não posso dividir por 8, então vou pegar aqui a segunda casa junto, certo? Então vai ficar 14. 14 dividido por 8 é igual a 1. 1 vezes 8, 8. Para chegar em 14, falta 6. Agora eu desço o valor que está do lado, que é o número 4. Então vai ficar agora 64 dividido por 8. 64 dividido por 8 é igual a exatamente 8. 8 vezes 8 é igual a 64. Para 64, nada. Então eu sei que é 18. 18 o quê? Então, se eu estou faltando aqui encontrar o valor de dias, então aqui vai ser 18 dias. Ok? Após vocês aprenderem a resolver dessa outra forma, aqui, certo? De forma inversa, vocês poderão aqui montar aqui, certo? Nessa questão aqui e resolver. E depois vocês voltam para consultar para ver se acertaram ou não essa questão, ok? Vamos lá. Então, galerinha, já resolvemos aqui o nosso primeiro exemplo. Então, vamos aqui para o nosso segundo exemplo, certo? Então, vamos utilizar a mesma metodologia. A gente faz aqui, nosso esqueminha aqui, certo? E daí nós vamos aqui, ó, procurar nossas grandezas. Então, qual é a minha primeira grandeza aqui? Dias. Então, eu vou colocar aqui D de dias. E aqui minha segunda grandeza é operários. Então, vou colocar O de operários. Então, vamos seguir aqui agora. 90 dias. Então, equivale aqui 90 dias. E 12 operários. Seguindo esse mesmo raciocínio, em quantos dias essa mesma obra seria construída por 36 operários de mesma capacidade? Então, eu tenho aqui ó, o quantitativo de operários. Então, operários tem que vir abaixo de operário, certo? E agora, o que é que eu estou procurando? Quantos dias? Então, x. Logo, eu vou verificar agora o joguinho das setas, certo? Então, vamos lá. Daqui para cá, aumentou ou diminuiu? Aumentou, né? Então, se aumentou, a setinha vem apontando para o número que é maior, certo? E agora nós temos o quê? Se 12 operários construiu em 90 dias, se eu tripliquei a quantidade de operários aqui para fazer essa mesma obra, a quantidade de dias vai aumentar ou vai diminuir? Logicamente, vai diminuir. Então, a setinha vai apontando para o número que é maior. Ou seja, 36 operários vai construir essa mesma obra em menos de 90 dias. Então, o valor de x vai ser menor do que 90. Seguindo assim, lembra lá que setinha para cima, setinha para baixo, nós multiplicamos de forma horizontal, certo? Então, 90 multiplica 12 e x multiplica 36. Então, vamos lá. X vezes 36, que é igual a 90 vezes 12. Então, x vezes 36 é igual a 36x. Logo, 90 vezes 12, certo? A gente pode multiplicar aqui, ó, 90 vezes 12, fecha aqui, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 8 é 18, aí 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 9, 9, fecha aqui, soma aqui, vai dar 0, 8 e 10, ou seja, 1080. Então, 90 vezes 12 é igual a 1080. Então, temos que x é igual a 1080 dividido por 36. Então, qual é o valor de x?
Então, vou pegar aqui esse valor aqui e vou dividir, ó. 1080 dividido por 36. Aí, como eu já havia ensinado a vocês a como dividir com um número mais grande, né? Então, a gente faz o quê? Vai formando o grupo de 36, ou seja, 36, aí 36 mais 36, eu vou ter aqui o somatório aqui, que vai dar, ó, pego aqui 6 mais 6 vai dar 12, certo? Desce 2, sobe 1, e aqui 3 mais 3 vai dar 6 com 1, 7, dá 72. Aí agora eu olho para cá, certo? Por quê, ó? Verifique que eu estou dividindo aqui 108, certo? 108. Porque 1 não pode dividir para 36. Se eu juntar aqui as duas casinhas, vai dar 10. 10 não pode dividir para 36. Então eu tenho que juntar aqui as três casas para dividir para 36, certo? Aí agora eu verifico, ó. Dos grupos de 36 vai dar 72. Então falta muito para 108. Então eu vou acrescentar aqui mais um grupo de 36. Então, eu vou fazer a soma aqui, ó. Aqui vai dar 8 e aqui vai dar 10. Então, veja que deu 108. Ou seja, quantos grupos de 36 eu usei para dar 108? Ó? 1, 2, 3. Então, significa dizer que aqui embaixo vai ser 3. Porque 3 vezes 36 é igual a 108. Então, para chegar em 108, falta 0. Veja que eu tenho uma casinha sobrando aqui. Então, eu tenho que descer ela para cá. Então, vai ficar 0. 0 dividido por 36 é igual a quê? 0. Então, 0 vezes 36 é igual a 0. Para 0, 0. Então, minha resposta aqui é 30. Logo, x é igual a 30. 30 o quê? É o que eu estou procurando aqui, o valor de x, que é dias. Então, seja 30 dias. Ok, pessoal? Então, seguindo esses exemplos, vocês podem resolver questões simples de grandeza diretamente e inversamente proporcionais. Ok? Espero ter ajudado vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.